Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar esse vídeo de uma forma bem diferente. Eu sei que você está ansioso aí, esperando até a sexta-feira, às 18 horas, que a gente tem lançado esse vídeo de estudo. Mas calma, vai começar. Me dê só um minuto. Eu gostaria de ver como é que está aí teu conhecimento prévio sobre algumas questões que geralmente está aí no final da lição, já dando esse spoiler para você. Mas afinal de contas, o que é atributo? Você sabe o que é atributo? E se você sabe o que é atributo, quais são os atributos do ser humano? Você tem isso aí prontinho, você tem alguma definição. E Deus, sobre Deus. Deus é um ser racional? Nós temos uma base bíblica? Existe algum versículo específico que diga que o Senhor é racional? E outra questão também bastante interessante, esse lado social do homem, esse lado mais sociável. Você sabe discorrer um pouquinho sobre isso aí, essa necessidade sociável do homem? E espiritualidade? Sabe conversar alguma coisa sobre isso, com base bíblica? E tem uma questão bastante interessante, eu não sei se você pensou assim alguma vez, quando você não tinha tanto esclarecimento na Bíblia, ou se você nunca estudou sobre esse assunto. O trabalho, ele é consequência do pecado? O homem só foi penalizado com o trabalho por conta do pecado? Se você está bem estruturado com essas questões e quer dar só uma pincelada para ver se você vai agregar alguma coisa com o vídeo de hoje, vem com a gente. Mas se você aí está meio perdido e se sentiu até um pouco instigado em responder essas perguntas, pode ficar aí. A gente vai trazer alguma coisa aqui para você. Eu creio que você vai sair aqui um pouquinho mais edificado. Então vamos lá, meus irmãos, sem nem mais nem longas, né? A gente vai subir aí agora o texto áureo. O tema dessa lição de domingo será os atributos do ser humano. O texto áureo está mencionado lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 9, que diz o seguinte: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Nesse texto áureo, meu irmão, bastante intrigante, um pouco mais que irreverente, né? Nós comparados aí a uma mula e um cavalo. Eu poderia fazer até outro tipo de comparação, mas aqui o salmista deixou claro porque ele comparou o ser humano, né, o ser racional, com esses dois seres irracionais. E aqui um parênteses meu, uma observação minha. Cavalo, ele está mais ligado à ideia de envaidecimento, né, nobreza. Você vê que cavalo, ele não é de carga, não é aquele animal propício, ele carrega, também carrega. Mas você sabe que cavalo já tinha um ar mais nobre, né, um ar de mais ego. Se esperava até que o Messias viesse a cavalo logo de início, quando entrasse Israel para salvar o povo, né, da opressão dos romanos. Então veja que o cavalo é tido mais como um animal um pouco mais sofisticado, né, se fosse um carro seria uma Ferrari. E o jumentinho aqui é aquele trabalhador, é aquela carga que valoriza mais a força bruta. Então aqui duas comparações de sentimentos um pouco diferentes. Um que se sente mais inflado, né, o que se sente mais envaidecido, por alguma razão que seja, mais enobrecido, e o outro é mais bruto, ele é mais imposto ao trabalho pesado, ele é mais simplista. A coisa dele é força. Tá? Mas aqui o salmista deixou claro qual foi o intuito dessa comparação com esses dois animais, que ele diz assim, no entendimento, ou seja, esses dois animais não possuem entendimento nenhum. Então nós procuramos sempre fazer as coisas com nosso entendimento, com a nossa consciência. E agora, passando aí para a verdade prática, qual é o objetivo da verdade prática dessa lição? É trazer aí a consciência de que nós, seres humanos, somos seres, primeiro, espirituais, né? Nós somos seres espirituais, nós temos aí raciocínio, nós somos livres e criativos. Então, esses 4 atributos aí são peculiares ao ser humano. Eu estou até devendo aí para você, você lembra que eu já fiz as perguntas, né? Eu estou devendo a você o que é atributo. O que é, afinal de contas, o que é atributo?
Atributo é como se fosse uma característica peculiar, é uma coisa própria. É o que identifica, né? O que nos ajuda a, depois que avaliar um ser, dizer se ele é humano ou não. Se ele preencher todos esses atributos, então ele é um ser humano. Pegou a ideia, não é? Depois da verdade prática, eu convido os irmãos aí a mais uma vez abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na tela a leitura de classe. A leitura de classe se encontra no livro de Romanos, Romanos 12, capítulo 1 até Romanos capítulo 12, melhor dizendo. Leitura de classe, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que expresseis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim somos nós. Muitos somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, sendo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, com misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Glória seja dada ao nome de Jesus. Um texto bastante rico, cheio de definições, né? A primeira definição aqui que a gente poderia indagar era a respeito do que é esse culto racional. Mas veja aqui que quando Paulo escreveu Romano, ele já deixou bem claro que para ele é um culto racional. Quando ele diz aqui que o culto racional, ele é tão somente essa apresentação de um corpo, é um sacrifício vivo. Então isso é o culto racional para Paulo. Transformado pelo novo entendimento, não o entendimento conforme o mundo estabeleceu. E Paulo sai nos trazendo essas novas concepções. Somos novas criaturas, temos uma nova mentalidade. Aquele que é transformado do seu pecado tem agora a mentalidade de Cristo. Então ele deve ter isso expressado em todo o seu ser, em toda a sua atividade, em tudo que ele vai fazer. Ele deve expressar isso. E ele exalta uma coisa muito interessante. Não é? Ele diz que todos nós, enquanto ligados a Cristo, formamos um corpo. Que tem cada parte de nós, nesse corpo imenso que formamos, cada membro tem uma atividade. É aquela questão, já viu aquela pessoa que buscar o dom é excepcional, mas ele diz também que ele nos adverte a saber na medida. O versículo que ele fala deixa isso muito claro, é o versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é interessante que o homem busque, é muito essencial ao Espírito, que ele cresça no dom, mas você veja que ele até estabelece e diz o seguinte: cada um vai ter uma função, um vai revelar, um vai pregar, um vai orar, um vai interceder, e que cada um saiba segundo a medida que lhe é dada de fé. Então, meus irmãos, aqui já tem bastante conteúdo aqui para ser adentrado, mas vamos fixar aqui no ponto central da lição. Então, como nós estamos estudando hoje acerca dos atributos do ser humano, e já lemos o texto áureo, a leitura de classe, vamos começar pela
Eu lhe disse que o ser humano é espiritual. Então vamos começar aí falando de espiritualidade. Onde é que surgiu essa espiritualidade? Se você assistiu os vídeos anteriores, né, você viu aí que a espiritualidade nasceu no sopro de vida, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser feito alma vivente. Então, significa que, a partir daquele momento, se originou a espiritualidade do homem. E desde então, esse espírito aqui, que trabalha junto com a nossa alma, você está lembrado, se você não lembra, dá uma revisãozinha rápida lá, mas não sai do vídeo agora não. Então veja, quando Deus sopra e dá origem a esse espírito que está, essa espiritualidade no homem, e o espírito juntamente com a alma forma esse nosso lado imaterial, ele deu dele uma parte. Então essa parte de Deus anseia Deus. Ela, como ela provém do próprio Deus, ela anseia voltar para Deus. Mas aí tem uma questão bastante interessante no material de apoio ao professor. Qual seria? É o seguinte, veja que harmonia maravilhosa, gloriosa, existe entre essas três naturezas do ser humano. O corpo não rejeita a alma, nem a alma rejeita o espírito. Já pensou que engraçado seria? Não teriam condições de o homem ser completo se o corpo rejeitasse a alma, se a alma rejeitasse o espírito. Existia uma plena unidade. Veja que coisa harmoniosa para a glória de Deus. Então Deus, harmonioso e uniforme, existe essa uniformidade. Além onde a gente pode ver muito bem essa espiritualidade, existe um anseio dentro do homem, e o salmista Davi colocou no Salmo 42, versículo 1, que assim como a corça anseia pelas águas, ele anseia ao Senhor. Então veja, cria esse anseio, e por a parte imaterial do homem, que é o seu espírito, ele não ter uma memória. Não existe uma memória dentro do espírito. Você vê que isso faz parte da alma, isso faz parte da personalidade. Então, como é que ele pode ter? Você sabe que então o espírito não pode ter saudade. Ele anseia mesmo. Porque saudade vem de uma lembrança e é um sentimento um tanto que triste. Porque vem de uma recordação de uma pessoa que está distante. Saudade de uma situação. Geralmente nós temos saudades de pessoas, de épocas, porque vivíamos com pessoas. Uma saudade de uma lembrança boa que você tenha. Então dá saudade daquele momento por estar inserido naquele contexto. Mas aqui é um anseio. É um anseio inexplicável, porque é o anseio, é a essência do homem. O homem anseia estar com Deus. Nós temos aqui um exemplo, não é, dos atenienses, quando escreve o livro de Atos, capítulo 17, versículo 21 e 22. Você pode acompanhar, pode ler aí depois. O que é que aconteceu com os atenienses? Paulo observou lá que eles até eram bem religiosos, eles gostavam de novidades, sabe? Aquelas pessoas que estão sempre buscando aí alguma novidade, e voltados também, eles muito religiosos. E chamou a atenção de Paulo um certo altar ao Deus desconhecido. E aí a gente vê que o homem, ele tem esse anseio em descobrir esse lado espiritual. E às vezes é esse anseio mesmo que leva o homem a procurar outros deuses, procurar outras culturas, procurar outras razões. E aí Paulo deu aquela aula, né? Paulo falou acerca desse Deus desconhecido, esse altar que existia lá para este Deus. Então veja que o homem, na busca de completar, de satisfazer esse anseio que existe dentro dele, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar dentro da sua cultura, dentro da cultura até de outros povos. Lembra que teve uma época aqui bem oriental, o povo estava vendendo incenso e pregando outras coisas. É até bem atual essa parte do livro de Atos. Porque o povo, sem explicação, procura essa essência de onde é que veio. Então, ainda sobre a espiritualidade do homem, nós temos esse lado que depois de tanta frustração com tanta coisa, porque o homem se detém, joga a sua esperança, e quando a gente está sedento, a gente fica muito vítima da situação, de charlatões, de pessoas que se apresentam com soluções simplesmente materiais e mundanas para satisfazer, fazer uma aparência agradável para somente atrair, para somente ter notoriedade e popularidade. O que é que vai acontecer com isso? Nós esperamos nos completar e aí nós nos frustramos.
E aí acontece um outro viés. Quando você está querendo uma resposta, hoje às vezes tem quem diga, irmão, qual é a religião, qual é a igreja dentre tantas denominações que nós iremos, que seja realmente uma igreja onde seja séria, onde se pregue Deus, onde seja o Deus da Bíblia que nós ouvimos tanto falar, o Deus da Bíblia que nós queremos conhecer. Então, qual é a igreja, irmão? Que certamente quando eu chegar eu não vou ser enganado, não vai ser só do homem, não vai ser só carne. Veja que existe esse anseio, né? Esse anseio ainda é presente em 2020. Esse anseio ainda é presente. Então, meus amados, depois disso tudo, o que é que acontece? O homem fica frustrado, ele se fecha, então ele vai morrer espiritualmente. E aqui nós podemos parar e fazer um parênteses voltando. A morte espiritual. Nós vimos na aula passada sobre a morte de fato, né? Quando a parte imaterial sai da matéria. Aqui nós estamos falando da morte espiritual. Nosso querido Adão aí, o nosso primeiro homem, ele experimentou ainda no Éden essa primeira morte, a morte no espírito. Porque quando as três naturezas, veja que formam uma bonita balança, né? Você está aqui, né? O seu corpo, a sua parte material, o seu corpo está aqui, a sua alma está aqui. E a tua alma que está em jogo. Então teu espírito fica querendo te ligar a Deus. E o seu corpo fica jogando você, o seu lado material, o seu lado carnal, fica lhe jogando o tempo todo somente para as coisas mundanas, para as coisas da terra. Quando, na verdade, o que é que a Bíblia fala em relação a isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para o homem, ele fica o tempo todo nessa guerrilha, e a tua alma, ela fica tendenciosa a uma prática ou a outra. Lembra que eu disse que da unidade, a gente não pode descuidar das áreas, mas você não pode descuidar de nenhuma delas. Por exemplo, Deus deu o seu corpo, que seu corpo seja utilizável. Sem seu corpo saudável, como é que você vai caminhar? Como é que você vai evangelizar? Sem seu corpo com saúde, o que é que você pode fazer para o reino de Deus? O que é que você vai fazer? Então não estou dizendo aqui que doença é só uma coisa psicológica, longe de mim, eu não tenho nem qualificação nem capacitação para isso. Mas, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o homem que está nessa situação de mortalidade espiritual, ele está com o espírito dele totalmente morto e a sua alma associada somente às coisas da carne, somente ao seu lado material. O que é que isso me revela? O que é que isso me mostra? Me mostra que quando eu estou assim, eu vou pesquisar sobre tudo, eu vou me aprofundar sobre tudo e procurar razão e lógica em tudo. Veja que coisa irracional. O homem passar a vida atrás de fama, atrás de objetos materiais, atrás de conquistas meramente materiais, e quando morre, ele quer o espiritual, ele quer as bênçãos do céu, ele quer a bênção de Deus. Quando na verdade nada ele fez para guardar tesouros no céu. A Bíblia também nos diz que onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. Onde ela está nos adverte. Para que juntar coisas aqui? Juntar onde a traça, o ladrão, a traça vem comer as vestimentas, o ladrão rouba. Qualquer riqueza que se acaba, é perene, fica aqui. Então, onde está o seu tesouro? O que é que você mais valoriza? Aí sim está o seu coração. Então, é irracional para o homem acreditar que vai focar somente numa vida profissional, vai focar somente nesse lado terreno, vai focar simplesmente nessa parte onde o corpo e a natureza humana está comandando de forma que o espírito está totalmente engessado e morto lá. Mas aí vem a salvação por parte do Senhor, como descreve bem aí no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, que o Senhor Jesus, ele vivifica o espírito que está morto, né? O Espírito de Deus, Jesus Cristo, ele tem todo o poder, a habilidade, ele tem essa autoridade, ele tem o poder de fazer reviver o espírito que está morto. É o nascer do espírito que ele falou a o Nicodemos, onde ele disse que ao homem é necessário nascer de novo. E quem nasce da carne é carne, quem nasce de espírito é espírito. Então a gente vai falar agora sobre racionalidade. Deus é racional.
Onde podemos ver na Bíblia que Deus é racional? Tem um texto na Bíblia aqui, descrito na lição, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20, onde ele vai advertir o povo de Judá devido à apostasia que eles estavam vivendo e dizer que se eles estivessem dispostos a obedecer, a seguir, eles provariam do melhor da terra. Então veja que ele chama o povo de Judá para arguí-lo, para perguntá-lo, para questioná-lo. E ele fala que ainda que os pecados do povo, ainda que o meu pecado, que o seu pecado esteja vermelho, aquele vermelho escarlate, aquele vermelho escuro, vai ficar tão branco quanto a lã branca. Então veja que não tem tanta dificuldade, não é difícil para nós percebermos a racionalidade. E eu acentuo até mais um pouco. Só foi mencionado na lição o versículo 18 ao 20. Mas ele, no início desse capítulo, do mesmo capítulo, ele volta a comparar, fazer essa comparação do ser humano com animais irracionais, onde ele diz que o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura que o alimenta. Então, ali, ele vê um disparate tão grande, ele cobra do ser humano a racionalidade, que ele diz, olha, esse animal que eu criei, desprovido de qualquer raciocínio, ele sabe. E por que vocês não estão fazendo? E por que vocês não estão sendo racionais? Por que vocês não estão utilizando o que eu estou dando para vocês? Espiritualidade e harmonia com a racionalidade. Uma pessoa pode ser racional e espiritual? Diz que a razão é genuína, não é? A lógica pura e simplesmente, sem nenhum tipo de conceito engessado nem pré-definido, simplesmente lógica pura. Se você vir analisando, você pode despertar esse lado espiritual. No 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz que o Deus que nós servimos, o Deus de paz, não é Deus de confusão. Então, se não se confunde, existe uma lógica, existe uma razoabilidade. Então, essa é a racionalidade do ser humano, ele poder racionalizar as coisas, e essa lógica que nós temos, esse 2 mais 2, essa estrutura que Deus já nos deu, ela denota que é possível e é muito provável que aquele que use a racionalidade vai ver que o caminho do Senhor, ele não é discrepante da nossa racionalidade. O culto racional mencionado aqui é o culto que ele deve ser entendido, ensinado e praticado. É um culto onde as pessoas tenham a clareza da mensagem, onde a mensagem seja plenamente entendida, explicada de uma forma que as pessoas, o interlocutor, nada lhe interessa uma mensagem que eu fique falando aqui e você não entenda absolutamente nada. Nada que... Como é que vai valer, vai ter algum valor? Como é que vai ter algum sentido para você? Então, a grande preocupação até de Cristo quando pregava para multidões no Novo Testamento, nós vemos que ele utiliza do mecanismo de parábolas. Ele traz as coisas que são do céu, que teriam que ter uma compreensão muito maior, né? Porque Deus também entende isso. Deus ele esconde as coisas dos entendidos e revela aos pequeninos, né? Quando falando de entendimento, veja que a parábola ele usava muito da ferramenta da parábola para trazer ao humilde, para trazer à pessoa simples um entendimento do reino de Deus. Então esse é o culto racional a Deus. E agora a sociabilidade, um lado bastante essencial ao ser humano. O ser humano ele não foi criado para viver só. Porque a primeira vez que a Bíblia falou de solidão, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, você vai ver que o que foi dito pelo Senhor foi que não é bom. Então a solidão não é bom para ninguém. Está sozinho, está excluído, está apartado. A ovelhinha que saiu de lá, e as 99 estavam... Essa solidão daquela ovelhinha, aquilo não é bom. Então não é bom que o homem se isole. Não é bom que o homem esteja só. O que é bom para o homem é estar no convívio social. E a primeira sociedade entende-se que é a família, que é onde nascem as sociedades. O que é a sociedade senão um conglomerado, um conjunto, uma reunião de famílias. Uma reunião de famílias forma a sociedade. A sociedade onde está inserido o próprio Estado. E um dos maiores estadistas que esse mundo já viu, né, Salomão, ele escreveu 2 salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128, justamente enfatizando essa importância da família, não é? E no Salmo 127, o que é que ele traz para a gente?
Ele traz que a família ela deve ser edificada pelo Senhor. Então a família deve ter essa necessidade de que o Senhor edifique a nossa casa. Que o Senhor seja aquela pedra angular, onde está afirmado, onde está alicerçado a minha família, a sua família. Então, no Salmo 128, o que é que o salmista trouxe para nós? O salmista trouxe no Salmo 128 a concepção de que devemos temer ao Senhor e andar segundo aos seus desígnios para ser premiados com uma família abençoada, uma família que seja totalmente direcionada pela palavra de Deus. Então tende-se a família como uma bênção. E no direito eu tinha até que exercitar um pouquinho mais esse meu latim, que está até meio enferrujado. É condição sine qua non. Se não houver família, sine qua non, sem a qual não vai existir sociedade. Não existe sociedade sem família. Não existe família sem esses integrantes. Então veja que unidade maravilhosa que o Senhor tem mostrado, onde a sociabilidade do homem ela é essencial para a natureza do ser humano, não é? Para um atributo do ser humano. O ser humano não nasceu, não foi criado para viver sozinho. Mas dentro dessa sociabilidade, nós temos um contexto também no qual estamos inseridos. Nós não só estamos inseridos no nosso contexto doméstico, no nosso contexto social, mas também no nosso contexto espiritual na igreja, onde diz lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que formados do mesmo Espírito somos a sociedade perfeita. Descrito aqui no livro aos Coríntios, como bem escreveu o apóstolo Paulo. Mas Deus, com seu infinito amor para com a humanidade, para conosco, Ele nos deu a liberdade. Em que consiste essa liberdade? Eu vou falar sobre ele mesmo. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, um dos versículos aqui que está demonstrado, é Hebreus capítulo 4, versículo 7, onde nós vemos que não devemos endurecer o nosso coração. Ou seja, se o nosso coração estiver endurecido, nós temos a liberdade de não ouvir. Então, o que a Bíblia faz é nos advertir, olha, não endureça não. Ele podia simplesmente comandar, ele podia ter simplesmente engessado os entendimentos e dizer, ó, não existe isso de livre-arbítrio, não existe isso de liberdade, é me servir ou me servir. Mas a gente vê aqui claramente no livro de Hebreus que não é bem a questão aqui. Então, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, esse livre-arbítrio fica para mim ainda mais evidenciado. É quando Josué diz, ó, vamos escolher quem vamos servir. Sabe que existe aquele momento na sua vida que você diz, ó, basta, eu agora tenho que escolher. Ou eu vou mudar, ou eu faço alguma coisa diferente, ou agora é aquele, me permite até a expressão, ou vai ou racha. Eu vou mudar. Esse anseio que a gente tem de mudar. E Josué coloca isso muito em questão nesse capítulo 24, versículo 15, onde ele diz, agora a gente vai escolher quem que nós vamos servir. Ou nós vamos servir ao mundo, porque a Bíblia diz que não pode um servo servir a dois senhores. Então nós temos que escolher. Então a escolha é possível porque existem as opções. Deus ele é fiel e se Deus nos permitiu escolher é porque existe a opção. E só tem opção, só tem escolha se existe essas opções. Que fique bem claro na cabeça dos irmãos. Eu acredito que não tenha ficado obscurecido esse ponto. Então, a liberdade humana é um direito instituído pelo próprio Deus. Né? Nós temos liberdade até mesmo de crer. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, fala a respeito do batismo. Diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu tenho liberdade de escolher ou não ser batizado. Eu tenho liberdade ou não crer ou não crer. É questão de liberdade minha. É uma liberdade que o próprio Deus nos concedeu. Então, sobre a liberdade, nós temos encerrado esse ponto. E o último ponto que a gente vai tratar dessa lição aqui é acerca do trabalho. Lembra que eu fiz uma perguntinha lá sobre o trabalho? O trabalho, irmãos. Deus, quando criou o homem, criou o trabalho, ele já tinha definido. Ele já deu. Você lembra que ele colocou Adão para colocar nome em tudo. Então, o trabalho, ele não foi uma consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O trabalho já existia. Né? O homem foi criado para dominar a terra, para arar a terra, cuidar, transformar, sujeitar a terra.
Então o trabalho já existia. O que aconteceu com o pecado foi estressar mais as coisas. Então o homem comeria do suor do seu rosto e a coisa foi mais intensificada, mas o trabalho já existia, assim como o parto também. Quando ele diz que ia multiplicar as dores do parto, que não é questão nem da lição, mas agora como me veio à mente, eu vou também aqui deixar registrado. A questão do parto, existiria a dor, mas a dor foi multiplicada devido à consequência também, o resultado da sentença que o Senhor prolatou lá no Éden, né, por consequência da desobediência do homem. Então você veja que ainda acerca do trabalho, falando de das últimos atributos do ser humano, que é a criatividade, veja que a terceira geração de Adão já era bastante inteligente. Eles já dominavam a pecuária, a engenharia agrônoma, né? Eles já eram bem estruturados, já a metalúrgica. Lembra da Torre de Babel? Você tem que ler sobre a Torre de Babel, está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, onde todos se juntaram, todos os habitantes da terra se juntaram para construir uma grande torre que alcançasse os céus. Eu já ouvi alguém dizer isso, que iria tocar até o céu onde Deus habita. Eu já ouvi alguma coisa parecida, não sei se você também está lembrado. Mas a associação aqui é clara. Então o Senhor desceu, olhou aquela construção e disse, eu não posso deixar que eles concluam. Então essa liberdade também tem limite. Por quê? Ainda cabe acentuar aqui sobre o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio ele deve também esbarrar na soberania de Deus. Se foi Deus quem deu, Deus ainda é soberano. Não foi porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem que Deus está sujeito à vontade do homem. Nós estamos sujeitos, sim, à vontade de Deus. O homem é livre para escolher, mas é preso às consequências das suas escolhas. Então, toda escolha que o homem faz, o homem vai ser responsabilizado pelas suas escolhas certas e erradas. Então, o que cabe acentuar aqui, a respeito do trabalho, é que quando a criatividade do homem foi de tal forma em construir aquilo e fazer o que Deus reprovava, Deus pôs limite a essa criatividade e disse, ó, não mais. Onde Deus criou aí a multiplicidade de línguas, né? Onde várias línguas foram estabelecidas e foram divididos os povos. Aqui nós encerramos hoje esse estudo sobre os atributos do homem. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham edificado a sua vida de alguma forma. E com certeza o professor da escola dominical aí que está te esperando, com toda certeza, ele vai dar uma aprofundada muito melhor nesse assunto aqui que a gente só fez introduzir e resumir. Então, eu quero deixar aqui para você o meu muito obrigado por me acompanhar e participar aqui essa sexta-feira de um estudo bíblico com a gente aqui do Plena Gestão. Uma ótima aula da escola dominical, uma semana abençoada para todos nós e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.